Meu nome é Maria e o trabalho que nós vamos apresentar é sobre o fixismo e o evolucionismo. Bom, é importante ressaltar que essas duas correntes se opõem umas às outras e elas buscam tentar explicar a origem de todo o universo, sobre as espécies e sobre a vida. E é isso. Oi, eu sou Amanda e eu vou falar sobre o fixismo, que é a teoria que se opõe ao evolucionismo. Bom, e o que seria o fixismo? O fixismo vinha com a ideia de que todas as espécies tinham sido criadas por um ser divino, então, se foram criadas por esse ser divino, elas foram feitas perfeitas, elas não precisariam de mudança, elas seriam fixas, então elas não passariam por uma evolução. O conceito da fixidade das espécies era uma perspectiva dos cientistas que acreditavam nessa teoria, que era uma forma de fazer a sociedade refletir sobre todos os conceitos e argumentos que havia na Bíblia sobre a nossa criação, que foi uma criação feita por Deus e que tudo era perfeito. Então, se tudo era perfeito, as espécies não precisariam evoluir, porque elas já estariam adaptadas, já teriam um modelo certo para cada espécie. Então, tendo esse modelo certo, elas se adaptariam em qualquer ambiente que fosse, qualquer mudança que tivesse no universo, no planeta, as espécies já estariam adaptadas, porque elas seriam perfeitas. Bom, e um exemplo dessa teoria do fixismo seria aqui, ó, essas borboletas. Aqui seria a teoria do evolucionismo, que as borboletas, ó, elas começam de um jeito, mas elas vão evoluindo. Então, elas não permanecem do mesmo jeito, elas estão em evolução. E aqui é a do fixismo, que a borboleta nasce desse jeito e tá assim até hoje. Então, aqui mostra que elas não têm uma evolução, elas permanecem do mesmo jeito. Então, essa que é a base da teoria. Dois fixistas que se destacaram nessa teoria foi o Cuvier e o Linneu. Eles não acreditavam na teoria da evolução, para eles as espécies continuavam do mesmo jeito, só que Linneu, ele mudou esse seu pensamento até seu último dia de vida, ele já pensava na teoria da evolução, de que as espécies evoluíam sim. Oi, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar sobre o evolucionismo. O que é o evolucionismo? Ele é um pensamento onde visaram refutar cientificamente o criacionismo. Ou seja, a ideia tradicional deles foi de que os seres vivos foram criados por Deus e eles não sofrem mudanças nem evoluções. De acordo com as teorias evolutivas, os seres vivos eles integram uma cadeia de evolução, onde as espécies existentes elas se desenvolvem a partir de ancestrais comuns. As teorias evolutivas entendidas atualmente, elas são de origem do pensamento do inglês Charles Darwin, que é bem conhecido, onde Charles Darwin desenvolveu a ideia de que mutações das espécies elas ocorrem de maneira aleatória e sofrem um processo chamado de seleção natural. As influências da teoria de Darwin elas não se restringiram somente no campo biológico, mas sim se encontraram no eco de desenvolvimento das ciências sociais, ou seja, o evolucionismo social. Aí você me pergunta, no que consistia a teoria evolucionista de Charles Darwin? Em 1859, o Charles Darwin ele publicou o seu livro chamado A Origem das Espécies, e esse livro ele causou uma grande comoção na comunidade científica. Neste livro, o Charles Darwin ele fez observações que comprovaram que os seres vivos descendem de outros seres vivos anteriores. Ou seja, para ele, os seres vivos formam um processo evolutivo e ele contrariou o criacionismo. Para Darwin, os seres vivos eles estão sempre em constante processo de mutação. E dentro desse processo, alguma dessas mudanças proporcionam uma melhor adaptação ao meio. Também para ele, os seres mais adaptados, eles transmitem hereditariamente suas características aos seus descendentes, enquanto os indivíduos menos adaptados, eles tendem a sucumbir, ou seja, gerando o que ele chamou de seleção natural. O evolucionismo de Darwin, ele é um aperfeiçoamento da teoria de outro naturalista bem famoso que nós conhecemos de Lamarck,
E para Lamarck, a evolução das espécies ela ocorria a partir da lei do uso e desuso. Ou seja, para ele, quanto mais necessária é uma característica, mais a espécie ela tende a desenvolver. O mesmo funcionaria ao contrário, onde quanto menos necessária as características, tende a cair em desuso, ou seja, não sendo transmitida aos descendentes. Porém, segundo Darwin, as espécies elas não possuem autonomia em relação às características que devem ou não ser transmitidas hereditariamente. Essas mutações elas poderiam ocorrer aleatoriamente, podendo ser ou não transmitidas. As mutações favoráveis à adaptação e capazes de serem transmitidas aos descendentes estariam favorecidas em um processo seletivo imposto pelo ambiente, como nós falamos, seleção natural. Essas adaptações elas passariam a fazer parte das características presentes em cada população, também servindo como fator de diferenciação entre as espécies. Mas os seres humanos eles também possuem uma origem biológica, se contrapondo ao criacionismo. O evolucionismo proposto por Darwin também pode ser aplicado aos seres humanos. Eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades sobre o tema. E a curiosidade número 1 é que em 1861 na Alemanha foi encontrado um fóssil de um pássaro que poderia ser o primeiro indício de que a teoria de Darwin poderia estar certa, pois o fóssil desse pássaro tinha a cauda longa e ossuda, ela tinha ossos, e assim poderia dar início à teoria de Darwin, de que a evolução realmente aconteceria, né? Curiosidade número 2. Bom, a teoria da evolução moderna não significa que necessariamente haverá progresso na evolução. Dito que, se o ambiente mudar, as espécies mais evoluídas podem acabar morrendo por não se adaptar ao espaço. E as espécies menos evoluídas, com parentesco, podem sobreviver a essas mudanças. Terceira curiosidade. O fixismo também é conhecido por sua versão religiosa chamada criacionismo. Alguns intérpretes religiosos modernos, utilizam de maneira metafórica, metafórica para um sentido bíblico. Para explicar o início de tudo, eles utilizam do criacionismo. E não que eles se opõem à evolução, eles utilizam de sentido bíblico, religioso, e não que é algo oposto ao evolucionismo, eles não utilizam de forma científica, e sim de forma religiosa.